Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Firmes aí na nossa caminhada? Mais uma semaninha a gente aí, né? Fazendo as nossas aulinhas. Não vamos desanimar, tá bom? Firmes na nossa caminhada, tudo bem? Então, beijão para vocês. Boa semana para nós e boa aula para vocês. E nessa semana, na nossa aulinha de português, lá no livro Ler e Escrever, nós vamos fazer essa semana sobre palavras que são antônimas e sinônimas. Nós estudamos um pouquinho, né? Aprendemos sobre algumas palavrinhas que são diminutivos, né? E aumentativos, não é mesmo? A gente aprendeu nas aulinhas passadas. Agora, nós vamos ver que tem palavrinhas que elas podem significar a mesma coisa, né? Ter o mesmo sentido. São palavras que a gente escreve diferente, mas tem o mesmo sentido, o mesmo significado, que são as palavras sinônimas. E nós vamos ver as antônimas, que são palavrinhas que têm o sentido contrário daquilo que a gente está querendo falar. Então, aí no caso, nós temos um texto que é A Costureira das Fadas. E nesse texto, né, nesse trechinho desse texto, tem algumas palavrinhas que estão em negrito, né? Que estão mais escuras aí, um preto, né? Mais destacado. Então, vocês vão fazer a leitura, né? Aí em casa, desse textinho. E perceber, prestar bem atenção nessas palavrinhas que estão aí em destaque, tá? Que tá mais pretinhas aí. Então, essas palavras vocês vão ter que usar no quadro seguinte aí da outra atividade, na página 201. Por quê? Vocês vão conversar aí, né, em casa sobre essas palavras, né, que têm significados que são contrários, às vezes. Por exemplo, quando a gente fala a palavra bonito, que aí no texto tem, né, a palavra bonito, o que seria o contrário de bonito? O antônimo de bonito. Quando a gente fala a palavra bonito, qual é o contrário disso? Então, são duas palavrinhas que significam coisas diferentes. E quando a gente tem a palavra, por exemplo, menina, e aí a gente tem a palavra garota, menina e garota significam as mesmas coisas, não é? Se você fala menina, garota, tem o mesmo significado, mas a gente escreve diferente. Para escrever menina é de um jeito, para escrever garota é de outro, certo? Mas significam quase a mesma coisa. Agora, bonito, o contrário, é feio, são coisas diferentes. Então, a gente chama de antônimos. E quando é parecidos, garota e menina, são sinônimos. Então, não pode esquecer essas duas palavrinhas. Antônimos e sinônimos. Antônimo é o contrário e sinônimo a mesma coisa, o mesmo significado. Então, o que vocês vão fazer? Vai refletir sobre essas palavras, né? Que estão aí no texto e preencher esse quadro. Então, escrevam no quadro abaixo as palavras destacadas no texto, na segunda coluna, escrevam seu sinônimo e na outra coluna seu antônimo. Então, a palavra melhor. Qual seria o sinônimo de melhor e o antônimo de melhor? Aí você vai preencher aí no quadro. Aí você vai procurar outra palavra que está lá. A palavra bonito. Você vai escrever qual seria o sinônimo de bonito e o antônimo de bonito. E assim você vai fazer com todas as palavras que estão aí no texto, certo? E na próxima atividade, que é nuvem de palavras, vocês vão observar nessa nuvem aí que tem várias palavras aí misturadas, né? Tá de verde, vermelho, não é mesmo? Então, vão tentar ler essas palavrinhas e vão encontrar o parzinho, que é, né, o antônimo,
que é a palavra que é contrária uma à outra. Por exemplo, se aí bem grande aí no meio tem a palavra quente. Qual seria o contrário de quente? Se é quente, qual é o contrário de quente? Aí você vai procurar aí e preencher a outra tabelinha que tem na página seguinte, tá bom? Então, aí nessa tabelinha que tem coluna 1 e coluna 2, vocês vão colocar as palavrinhas que vocês acharam lá que são contrárias uma à outra, tá bom? Quente, você vai escrever na coluna 1, quente. Na coluna 2, o contrário que você achou lá, tá? Aí a tia colocou para vocês exemplos, né? Para a gente estar entendendo melhor o que são essas palavrinhas. Aí, no caso, a tia colocou exemplo de sinônimos. Ah lá, que sinônimos é aquilo que significa quase a mesma coisa. Carro e automóvel. Então, quando eu falo carro ou automóvel, eu estou querendo falar a mesma coisa, mas escrevo diferente. Cachorro e cão. É a mesma coisa, não é? Só que escrevo diferente. Casa e lar. Também são palavras sinônimas. Encontrar e achar significa a mesma coisa. Então, aí a tia colocou alguns exemplos de palavras sinônimas, tá? E do outro lado aí, a tia colocou um quadro com palavras antônimas, que é o contrário. Por exemplo, aí tem exemplos que a tia colocou aí, ó. Sair. O contrário de sair é entrar. Frio. O contrário de frio é calor. Alegre. Triste. Aí tem lá. Dormir. Acordar. Tem vários exemplos aí que a gente colocou lá. Tem um coelho rápido. Tartaruga. Devagar. São palavras antônimas, que significam o contrário uma da outra. Deu para entender? Então, sinônimo são palavrinhas que têm o mesmo significado, mas a gente escreve diferente. E antônimas são palavras que têm sentido totalmente diferentes, quer dizer, o contrário uma da outra. Certo? Fácil? Deu para entender? Então, boa aulinha aí para vocês. E na nossa aulinha de Lion's Quest, a gente viu, né, sobre os cuidados, né? Que em cada espaço tem pessoas que cuidam da gente, a importância de cuidar e ser cuidado mesmo, e como que a gente demonstra esse cuidado para as pessoas. Agora, vocês vão fazer aí nessa página uma música, criar uma musiquinha, ou um desenho falando sobre ajudar os outros, sobre como é ajudar os outros. Então, você pode fazer tanto desenho como uma musiquinha, um trechinho de uma musiquinha, né? Falando sobre ajudar os outros, que é uma atitude, um exemplo tão importante para a gente aprender, seguir e levar para a vida da gente. Assim como a gente precisa de ajuda, a gente também pode ajudar alguém. Não é mesmo? Seja em qualquer lugar, em qualquer momento, né? Estar ajudando uma pessoa, seja um amigo, seja um desconhecido, seja quem for, né? Se a gente puder ajudar, a gente está sempre ali atento a isso. Então, você vai fazer um desenho ou uma música. Você escolhe o que você se sentir melhor para fazer, mas que fale sobre ajudar os outros, tá? Chique? Pensa aí, conversa em casa, caprichem, tá bom? Beijão! E na nossa aulinha de matemática, no livro do EMAI, nós vamos, né, continuar aí o nosso assunto sobre a questão de fazer continhas, né? Somando várias vezes a mesma quantidade, para a gente entender a multiplicação, né? Então, a gente vai ver agora a questão do dobro.
quando a gente fala em dobro. Então, aí no parque, Pedro perguntou a Mateus se ele saberia dizer qual o dobro de 4. Mateus respondeu: sei, é 8. Para achar o dobro de um número, é só multiplicá-lo por 2. Então, essa multiplicação por 2. A gente pega aquele número e soma ele 2 vezes. Então, a gente vai achar o dobro dele. Então, o dobro, a gente está querendo dizer 2 vezes aquilo. Eu tenho aqui, por exemplo, 2 canetas. O meu dobro disso é 2 canetas também. Eu vou dobrar. Então, eu vou ter 4. Então, o dobro eu vou fazer 2 vezes aquilo que eu tenho. Se eu tenho 5, eu quero saber o dobro de 5, eu vou fazer mais 5. Entendeu? Vou dobrar a quantidade para ter 10. Então, é fazer aquele número, aquela quantidade, mais uma vez. Então, vou pegar 2 vezes aquilo e eu vou dobrar, certo? Uma pessoa que trabalha de manhã e à tarde, ela trabalha 2 vezes, de manhã e à tarde. Ela dobra, né? Ela trabalha 2 períodos. Então, 2 vezes aquilo é o dobro, entendeu? Se você tem 2 carrinhos e aí você pega, o seu amigo tem o dobro. Então, você tem 2, o seu amigo tem 2, mais 2, seu amigo tem 4. Então, o dobro é aquele número mais uma vez. Não esqueça. Então, aí você vai calcular o dobro de cada número que está aí e vai preencher essa tabela, essa cartelinha aí. Então, a gente tem o número 3. Então, o dobro de 3, você vai ter que fazer o 3 2 vezes. O dobro de 4, o 4 2 vezes. 4 mais 4. E o 5? 5 mais 5. Você vai fazer esse número 2 vezes somados. Juntar ele 2 vezes. Entendeu? 2 vezes aquele número, a gente acha o dobro. Certo? Aí você vai fazer com todos esses números que estão aí, tá? Então, para indicar que o dobro de 4 é 8, Mateus escreveu 2 vezes o 4, que é igual a 8. Certo? 2 vezes o 4 é igual a 8. 4 mais 4 é igual a 8. Então, você sabe ler o que Mateus escreveu? Esse, ó, 2, o xizinho, 4, com o sinal de igual a 8. Como que a gente vai ler esse sinal aqui? Sinalzinho de X aí. Como que a gente lê isso? Isso aqui a gente sabe que é mais. Esse é o menos. Esse vai ser o vezes, né? 2 vezes o 4. Então, é assim que a gente vai ler. E qual o significado do sinalzinho desse X? Sinalzinho, o significado é de multiplicação, né? Continha de multiplicar. E qual é o significado desse sinalzinho aí? Que tem um em cima e embaixo assim, do outro. Isso significa igual, né? Então, 2, o X é vezes, né? 4 igual a 8. É assim que a gente vai ler. Esse X significa multiplicação, tá? Tem o adição, subtração e o multiplicação. E aí, depois, tem outras atividades que é para vocês também estarem fazendo isso de acordo com o que está pedindo ali, né? A tabelinha tem os números e vocês vão fazer a quantidade de aviãozinhos e a quantidade de crianças. E vai fazer de 3 em 3. Então, vai responder as questões. Se houver 8 aviãozinhos,
quantas crianças poderão brincar? Se houver 10 aviõezinhos, quantas crianças poderão brincar? É mais ou menos naquela ideia das outras atividades que a gente fez a semana passada, tá bom? Então é isso, aí tem mais um exemplo aí para vocês na próxima atividade. E aí, continuando, né, a próxima atividade, vocês têm aí uma tabela para vocês preencherem, quase igual a tabela que vocês fizeram semana passada. Que aí tem a quantidade de cadeiras, né, nessa roda gigante, e a quantidade de crianças que podem ir em cada cadeirinha. Então, em uma cadeira pode ir 4 crianças, em 2 cadeiras, 8 crianças. E aí vocês vão seguir o raciocínio aí, quantas crianças vão caber. Aí na letra A, do número 2, está perguntando, os números que você escreveu na segunda coluna são pares ou ímpares? A gente ainda não viu esse assunto de par e ímpar. Então, não se desesperem, não fiquem, ai, não sei o que é. Não precisa responder, porque a gente ainda não estudou esse assunto, tá bom? Agora em casa, se papai e a mamãe quiser explicar, fique à vontade, tá? Mas a tia ainda não explicou esse assunto, então não precisa ficar desesperado, não precisa responder, tá bom? Mas, se a mãe, né, o papai quiser explicar, à vontade. E aí tem as outras perguntinhas para vocês irem respondendo de acordo com essa tabela, a quantidade, pode fazer desenho, pode fazer continha. Sinta-se à vontade para fazer do jeito que vocês melhor entenderem, tá bom? É mais ou menos a ideia da atividade passada, tá? Pegar um número e fazer aquele, somar ele várias vezes de acordo com o que tá pedindo ali, tá bom? Então é isso, qualquer coisa estamos aí. E na nossa aulinha de história, a gente vai começar a estudar um pouquinho sobre documentos e registros pessoais. Nós vimos, né, já a importância de registrar, de deixar marcado, né, todos esses acontecimentos que foram, né, surgindo durante o tempo, seja na história do mundo, seja na nossa história, tudo que foi importante e a gente deixar registrado isso, não só na nossa memória, mas deixar isso documentado por fotos ou registros, né, documentos. E a gente também vai ver agora que a gente também precisa ter alguns documentos pessoais, que são nossos, que todo mundo quando nasce precisa ter esses documentos para estar tudo, né, registrado certinho, tudo organizadinho. Então, todo mundo precisa ter esses documentos. Então, aí em casa, procura aí com a mamãe, a vovó, o papai, os seus documentos que vocês têm, para vocês conhecerem, olharem, ver como é que eles são, certo? Então, aí a gente vai ver que a certidão de nascimento, todo mundo na hora que nasce precisa ter essa certidão, que vem com informações muito importantes desse dia, que é o local que você nasceu, o nome do pai, da mãe, né? Então, e depois disso, você também vai precisar da carteira de vacinação, né? Todo bebezinho, toda criança precisa ter a carteira de vacinação para ser registrado ali todas as vacinas que ela já tomou e o que ela precisa ainda tomar. Então, todo mundo também tem. Você já viu a sua? Já tá certinho? Tomou todas as vacinas certinhos? Tem medo de tomar? Mas não pode deixar de tomar a vacina, não é mesmo? É importante para se cuidar. Então, aí tem uns exemplos para vocês aí, né? Que desde o dia que você nasce, toda criança tem direito ao nome e uma nacionalidade, ou seja, a ser cidadã de um país. Então, quando você nasce, já tem que ter essa certidão de nascimento e depois a carteira de vacinação, que tem aí uma foto para vocês verem, né? Então, vocês podem pegar a de vocês para dar uma olhadinha. Então, os documentos pessoais, como a carteira de identidade, a certidão de casamento ou a carteira de motorista, guardam informações sobre cada pessoa. Neles podem constar a data, a cidade, o estado, o país de nascimento, com quem e quando a pessoa se casou ou se a pessoa pode dirigir veículos. Então,
Todos esses documentos são importantes para ter tudo registrado certinho. Então, senão as coisas não funcionam, né? Para você comprovar que você é casado, que você tem uma carteira de motorista, você precisa desses documentos, certo? Então, ali, na número 1, vocês vão preencher a carteira de identidade a seguir com o seu nome. Você já tem RG, que é o carteira de identidade, a gente chama, né, é o RG, conhecido como RG. Então, nele tem o nome do pai, a naturalidade, né, da onde você, né, na cidade que você nasceu, o estado, tudo certinho. Se você tem aí na sua casa o seu RG, você vai preencher aí para tia esses dados, que é o seu nome, a filiação, que é o nome do pai e mãe, naturalidade, que é qual é a cidade que você nasceu. Aí depois tem a origem, né, data de nascimento e assim. Então, os dados mais importantes para vocês preencherem ali. Então, é o nome do pai, da mãe, a naturalidade, que é a cidade que você nasceu, e a data de nascimento, tá bom? Depois, vamos conhecer as funções de alguns documentos. Então, preencha os quadradinhos com a letra correspondente de cada documento. Então, aí, nós temos vários documentos. A carteira de motorista, o RG, a carteira de vacinação e a certidão de nascimento. Aí tem A, B, C, D. Embaixo tem os quadradinhos falando sobre a função, né, de cada documento. Aí vocês vão fazer aí a relação de cada um. Você vai ler o primeiro quadradinho embaixo. Informa que tipo de veículo a pessoa pode dirigir. Então, qual documento daí está falando sobre isso? Que pode a pessoa dirigir, né? Qual veículo ela pode dirigir? Então, é A, B, C ou D? Depois, registra o nascimento de uma criança. Que documento que a gente está falando? A, B, C ou D? Identifica a pessoa pelo nome, assinatura, impressão digital. De qual documento a gente está falando? Depois, informa quais vacinas uma pessoa tomou e ainda precisa tomar. Ó, fácil. Então, preste atenção, né, na função de cada documento. Esses documentos são muito importantes. Vocês aí devem ter 3 deles já, né? Só a carteira de motorista que ainda não, né? Então, RG, carteira de vacinação, a certidão de nascimento, são documentos que vocês já têm. E é importante saber para que serve cada um deles. Combinado? Então, essa foi a aulinha de história. Se puder ter acesso a esse documento, olhar, né? Seria legal vocês poderem ver aí em casa esses documentos, tá bom? Aí tem fotos, modelinhos, mas é legal vocês olharem, né? Porque daí o de vocês, o RG tem a fotinho, né? Para quem já tem o RG, tem a foto. Tem gente que já assina o nome, né, no RG. Tem gente que, quando não consegue assinar o nome, ela coloca, né, ela registra a impressão digital dela lá, né, para dizer que é aquela pessoa, porque a nossa impressão digital, cada um tem a sua. Ninguém tem uma igual a outra, né? Então, aí passa aquela tinta lá, né, tinta própria e carimba lá na certidão no RG. Então, tem gente que tem só o polegar lá, né? Porque não consegue assinar. Aí tem gente que tem o polegar, né? Carimbo e assinatura para confirmar mesmo que aquela pessoa. Quando a pessoa não consegue ainda escrever o nome, é só o carimbo dela, tá? Então, esses são os documentos. Procure aí da mamãe também, pode olhar da mamãe, né? Os documentos, conhecer, tá bom? Para quem, né, não tem da carteira de habilitação, se tiver o papai que tem, a mamãe que tem, dá uma olhada para ver como é que é, tá bom? Beijão para vocês.
E na nossa aulinha de geografia, nós vamos continuar nosso assunto de meios de comunicação. A aula de hoje, vocês vão procurar em jornais ou revistas, livros, imagens que mostrem meios de comunicação individuais e coletivos. E vai colar nos quadros aí, nos espaços próprios de cada um. Então, o primeiro aí é o meio de comunicação individual, que você usa só você para se comunicar com outra pessoa. E o coletivo, é quando, essa informação vai para várias pessoas, que você é um meio de comunicação que leva informação para muitas pessoas. E o individual é que você utiliza, só você utiliza para conversar com outra pessoa, tá? Então, vocês vão recortar, procurar, colar aí no espaço certinho. E quais meios de comunicação você colou no quadro? Aí você vai escrever o nome deles aí, tá bom? O quanto vocês conseguirem achar. Eu não tenho revista, não tenho jornal, não tenho livro velho. Eu não tenho, não consigo. Então, você pode desenhar, tá? Belezinha? Chique? Boa aulinha para vocês! E na nossa aulinha de ciências, continuando nosso assunto sobre os materiais, que nós vimos, que cada um é feito de um tipo de material, que cada um tem suas características. A gente viu também, aqueles que podem afundar, que flutuam de acordo com o peso, de acordo com o ar. Vimos que cada um deles podem estar no estado líquido, sólido ou gasoso. E também agora nós vamos ver que esses materiais, eles podem ser naturais, que vêm da natureza. Então, mas vindo da natureza, ele pode vir de 3 lugares. Ele pode ter origem vegetal, animal ou mineral. Então, eles podem ser obtidos através das plantas, dos animais ou do solo das rochas. Então, quando a gente pega algum material que vem de planta, vem das plantas, a gente está falando de um material que é de origem vegetal, que vem das plantas, vegetal. Que vem dos animais, a gente está falando de origem animal. Isso é fácil. Que vem do animal, origem animal. E o que vem do solo, das rochas, a gente chama de origem mineral. Então, vamos lá. Na origem vegetal, a gente tem um exemplo aí da madeira. A madeira a gente retira de uma planta, não retira? Então, todo objeto, todo material feito de madeira, ele é de origem vegetal, que ele vem de uma planta, E também pode ser feito para fabricar caminhãozinho de brinquedo, Um monte de outras coisas. A palha também é um material de origem vegetal. Muita gente cobre nas suas casas, faz cobertura das moradias com palha. É um exemplo que tem aí na foto. Essa palha é um material que é de origem vegetal. Deu para entender? Aí, nós temos aí embaixo de origem animal. A luva. Tá vendo uma luva aí, colorida, toda bonita? Ela é feita de lã, não é mesmo? Para esquentar a mãozinha da gente, essa aí é feita de lã. Só que essa lã, ela veio de algum animal, não é mesmo? Quem sabe? Vem lá do pelinho da ovelha, Da ovelha, do carneiro. Então, essa lã, ela é feita através de um animal. Então, e aí embaixo tem um sapato de couro. Esse couro também ele é retirado de algum animal para ser feito. Então, ele é de origem animal, Muita gente tira até couro de jacaré,
né? Para estar fazendo bolsa, fazer sapato. Então, isso é de origem animal. Então, esses materiais a gente sabe que chegam até a gente, que foi retirado de algum animal. E a origem mineral. A argila, ela pode, né, transformar em jarro. Argila, né, que é um tipo de barro que é retirado da natureza e é transformado em algum objeto. Por exemplo, o jarro é feito de argila. E aí também tem as rochas, são essas pedras que podem fazer em muros, podem fazer casas, calçadas, né? Várias construções com essas pedras. Então, tudo que é retirado do solo, das rochas, que são essas pedras, e transformado em alguma coisa, é de origem mineral. Então, vegetal, animal e mineral. São três, né, materiais naturais. E aí vocês vão ver aí, a número 2, aí tem a número 1 aí também embaixo, bem lá embaixo do livro. Que materiais naturais você conhece? E de onde eles são retirados? Você conhece algum material que vem da natureza? Seja da planta, do animal ou mineral? Você conhece algum? Observe na sua casa os tipos de materiais que você tem. Veio algum da natureza? E aí, depois no número 2, leia o texto, observe a imagem e responda. Aí tá falando de um instrumento musical, né, de origem africana, que é muito utilizado, né, em rodas de capoeira, que é o berimbau. Vocês já ouviram falar? Então, esse instrumento, ele é feito, né, de algum material, né, na verdade, vários materiais retirados da natureza. Vários materiais naturais. Aí nós temos, né, que é retirado da madeira, e depois nós temos outro também que é um pequeno chocalho, que é retirado também feito de palha. Tem a vareta de madeira, que também é retirada da natureza. É feito de arame de metal, que é essa corda que tem nele. Então, a cuia, né, também é tirada da natureza. Então, esse instrumento aí, ele é toda a base de materiais naturais. Então, aí tem a B e C para vocês responderem sobre esse texto que está aí e sobre essa imagem com essas informações sobre esse instrumento, que é um exemplo, né, de muitos, né, objetos que é feito de material natural. Então, a gente não pode esquecer essas três palavrinhas e saber o que cada uma delas quer dizer. Vegetal, origem animal e origem mineral. Vegetal, que vem das plantas. Animal, que vem dos animais. Mineral é o que vem do solo, das rochas. São os minérios, tá bom? Então, essas três palavrinhas-chave que a gente tem que deixar guardadinho na nossa cabeça. Combinado? Chique? Boa aulinha para vocês de ciência!
Boa semana. Obrigado. Boa aulinha para vocês. Fiquem bem, né? Que estejam todos bem aí em casa. Façam as atividades com capricho, com atenção, tá bom? Tô aqui com muita saudade de vocês, tá? Beijão, mesmo no coração, e um abraço virtual em cada um, tá? Beijos!